Sérgio Duarte, meu amigo Sérgio Duarte, ele é diretor-presidente do Grupo Vitalis, a empresa que talvez vocês não conheçam, mas ela é mais conhecida como Chinesinho, a dona da marca Chinesinho. Toda casa tem, é o slogan da empresa do Sérgio, que também é vice-presidente da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E o melhor de tudo, também meu amigo, um amigão. E o Sérgio está aqui para a gente falar sobre o contexto atual, não é, Sérgio? Muito obrigado por participar aí da nossa reunião. Como vai? Bom, bom dia a todos. É um prazer estar conversando com meu amigo Humberto Lobão, né? Temos um histórico grande de grandes conversas, Lobão, e sempre muito proveitosas. É um prazer estar conversando com você sempre nos nossos cafés. E hoje o Lobão me convidou para esse bate-papo mais formal, esse bate-papo nesse novo normal. Então, legal. Bom é que continuamos nossos bate-papos, só de uma maneira diferente. A essência, que é a troca de informações, a troca de experiências, ela continua. Então, daqui a pouco, vou até fazer um café e vou tomar o café aqui com você. Eu também. Você não vai poder tomar o café comigo, mas é o novo normal. Ô, Sérgio, eu esqueci também de falar que eu tenho a honra, a Rapport Brasil, a minha empresa, tem a honra de ter como cliente a Chinesinho, a empresa do Sérgio. Sérgio, olha só, para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que você é multitarefas. Então, vamos tentar ser reto, que é o seguinte: você algum dia, em algum pesadelo ou em algum passeio, né, pela sua mente, né, pelo submundo da mente, do inconsciente, você imaginou uma situação dessa no mundo? Não, Lobão, e para você ver como nunca passou pela minha cabeça a gente viver o que nós estamos vivendo, e eu falo que esse momento ele era tão difícil de acontecer, porque a única coisa parecida que nós víamos era em filme de ficção. Filme de ficção científica aparecia esse cenário, mas uma coisa assim seria inimaginável, só na mente de um grande diretor, de um grande escritor, um grande pensador que podia pensar e o que ocorreu. Então, realmente, ninguém planejou, nenhum cenário de nenhuma empresa, de nenhum economista tinha uma previsão de um cenário desse, da maneira que ocorreu. Então, no mundo, né, não foi um problema que ocorreu no Brasil, um momento que ocorreu no mundo, de uma maneira única. Então, estão acontecendo coisas inimagináveis, né? E nenhum economista preveu. Então, nós estamos diante de um fato, e vou dizer, Lobão, que ele é um fato histórico. Daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos estar com nossos netos e nós vamos falar que nós vivemos um momento, talvez, como a peste negra, né, a gripe espanhola, que teve no início do século, só que teve um impacto muito maior, porque essa crise ela é a primeira crise, é a primeira epidemia online, porque a gente consegue no segundo, com que morreu uma pessoa na China, que morreu uma pessoa na Espanha, que ficou tantos doentes no Cazaquistão. Então, ela traz para nós, habitantes da Terra, um fator global, e a gente tem como se fosse local. A gente tem a informação que uma pessoa da China morreu como se fosse uma pessoa que morreu no bairro da gente. Então, é uma novidade, realmente, como eu pergunto, respondendo o que você me perguntou, não. Nunca em nenhum cenário podia se vislumbrar isso, só em filmes de ficção científica. E você projeta algo para o mundo em termos de mudança depois disso? Como chamam Global, de um novo normal? Tem se discutido muito esse novo normal, como vai ser a vida depois de todo esse impacto, o que vai se mudar,
que vai acontecer com as pessoas, né? Nós somos seres emocionais e isso nos impacta, né? Todo esse movimento, a perda de pessoas próximas, queridas, as informações que alguém próximo da gente nós perdemos num problema desse. Isso tudo tem impactos que a gente não consegue mensurar nesse novo normal. É um desafio muito grande para as empresas, um desafio muito grande para os empresários. Não dá ainda para a gente entender o que vai acontecer. A gente começa a ver alguns países sendo liberados e você vendo a população toda indo para a rua. Isso é uma amostra, porque todos os levantamentos que se fazem dos governos, você pode ver que a taxa de isolamento chegou a 70%, mas é uma taxa forçada, mas você vê que a taxa de isolamento é 45%, 50%, 40%, nessa faixa de 40%. É uma taxa de isolamento que a gente pode ir percebendo pelas curvas, que é uma parte da população que realmente não está saindo. Essa pessoa está com muito medo, essa pessoa está muito preocupada. Essas pessoas, talvez, Lobão, vão vir a ser muito impactadas nesse novo normal, porque esse isolamento de 40% da população a 50% da população é uma parte da população que está muito impactada emocionalmente. Eu acho que essas pessoas vão impactar esse novo normal. Esses outros 50% da população que está indo para a rua, que está indo trabalhar, ou por obrigação ou por necessidade, esses estão enfrentando esse desafio do convívio com o vírus de uma maneira diferente. Então, nós não conseguimos ainda, Lobão, saber o que vai ser esse novo normal. Como é que esses 50%, eu vou dizer para você, como é que esses 50% vão impactar os outros 50%? A gente não tem um número preciso, mas eu vou dizer para você que algumas coisas estão mexendo com isso tudo. A gente, quando começou a pandemia, a nossa empresa é uma empresa de alimentos, como uma empresa da categoria de produtos essenciais, nós tivemos que manter o funcionamento para poder manter o abastecimento dos supermercados e da população. E um dos cenários, logo no início da pandemia, que a gente estava preocupado, é que a evolução da pandemia, como era descrita para nós, pelos especialistas, é que quando essa epidemia chegasse nas favelas, nas comunidades, e como a nossa unidade aqui do Rio de Janeiro é uma unidade que está próxima a uma comunidade, que é a comunidade do Jacaré, a gente tinha muita preocupação como seria manter a operação da empresa, que na hora que a epidemia chegasse nas comunidades ia ser um problema, ia ter uma mortandade absurda, porque muitas pessoas moram num cômodo só, falta de saneamento básico, isso tudo ia dizimar, né? O que se falava é que ia dizimar as comunidades. E o que está acontecendo, Lobão? Já entrou nas comunidades e não está acontecendo nada, né? Tem várias teorias, né? E como eu não sou especialista em saúde pública, eu só vou falando das teorias. Uma das teorias é que a imunidade cruzada, essas pessoas são expostas a tantos vírus, a esgoto, a falta de saneamento básico, a rato, presença de rato, presença de insetos. Essas pessoas desenvolveram uma imunidade cruzada. Então, as comunidades. A gente conversa com funcionários que são moradores, eles falam que a comunidade está cheia, todo mundo na rua, lá dentro está como se fosse normal, e não está acontecendo o que se esperava, que seria uma mortandade absurda, um problema. Então, Lobão, o que eu tenho que falar, a gente tem conversado, como é que vai ser esse novo normal, vem de todas as experiências, as expectativas, a gente está falando assim que talvez a população da comunidade não afete nada o novo normal deles, porque eles estão vendo de uma maneira normal. Mas a população aí vou falar sempre do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, da Zona Sul e da Barra, principalmente, que foram os primeiros infectados, esses estão muito mais afetados, esses estão com muito mais preocupação. Talvez as pessoas com um nível de escolaridade maior estejam mais preocupadas, mas algumas coisas, Lobão, vão vir para ficar. O e-commerce ele veio para ficar. As pessoas que não experimentavam, ou tinham receio, ou não queriam vivenciar essa experiência por desconfiança ou por não intimidade,
passaram a experimentar. O que nós estamos fazendo hoje aqui, Lobão, para mim, isso veio para ficar. Você sabe que nós temos unidade no interior, né? O Grupo Correia do Arte tem unidade em Valença, tem unidade em Vassouras, e nós temos uma reunião toda sexta-feira da diretoria, e nós obrigávamos os diretores das unidades que estivessem no Rio para a reunião de sexta-feira. Desde que começou a epidemia, não se faz mais reunião presencial, todas as reuniões são por aplicativo, né? E funciona muito bem, e nós já entendemos que funciona pelo contrário, funciona melhor, né? Eu não tenho perda de deslocamento, eu não coloco o meu executivo na estrada se deslocando, correndo risco, o risco de acidente de trânsito, o risco de criminalidade. Então, esse novo normal veio para ficar e está funcionando muito bem. Pelo contrário, eu bato esse papo com você, a minha sensação é que eu estou batendo papo com você presencial. Então, esse novo normal veio para ficar. Operação financeira, bancos, é um novo normal. As pessoas que tinham dificuldade pela bancarização, não ter acesso a banco, ou as pessoas que tinham dificuldade ou medo, passaram a ter que usar os bancos. Então, o número de agências vai diminuir. Então, algumas coisas, Robão, vieram para, nesse novo normal, ficar, né? Podemos dizer que vocês foram... As pessoas, as empresas foram obrigadas a fazer o que era necessário fazer. Bom, eu vou dizer para você, talvez, o que tivesse apontado para acontecer. E eu acho que algumas coisas que eram futuro tiveram que ser antecipados pela força da epidemia. A pandemia gerou trazer a valor presente, né? Um acontecimento presente, uma coisa que estava programada para ir acontecendo aos poucos. Né? E para o mercado de trabalho, Sérgio? Oi? O mercado de trabalho, como é que você acha que vai ficar isso com relação ao emprego de pessoas? Por exemplo, o que a gente tem percebido na federação, né, na Firjan, que a gente faz parte da Firjan, uma coisa aconteceu, Lobão. O home office é outra coisa que veio para ficar. As empresas começaram a perceber que muito mais importante que a presença física do funcionário nas suas instalações, muito mais importante é o trabalho que ele é contratado para executar. E quando você começa a mudar esse foco, e muito mais do que controlar se ele chegou 8 horas da manhã, se ele parou meio-dia, se ele almoçou 1 hora, muito mais importante que isso é você ter o foco na tarefa que você deu para ele. E ninguém contrata um funcionário para ficar dentro da fábrica de 8 às 6 da tarde. Nós contratamos um funcionário para ele executar tarefas. Então, isso é uma outra coisa que mudou. As empresas estão entendendo que eu não preciso ter o funcionário fisicamente dentro das minhas instalações para ele cumprir as tarefas que a empresa necessita. Então, isso é uma mudança de foco. Isso vai fazer com que as estruturas físicas das empresas mudem. Eu estava lendo um artigo no outro dia que está dizendo o seguinte, que no Rio de Janeiro, salas comerciais, por causa dessa novo do home office, das empresas perceberem que precisam tanto de instalação. Nós temos salas comerciais hoje no estado do Rio de Janeiro para os próximos 10 anos. A demanda necessária para salas comerciais pelos 10 anos futuros, o número de salas comerciais que tem. Então, isso é de quê, Lobão? Esse funcionário que vai ter que aprender, e é um desafio, né? Porque a gente percebe que quando a gente está em casa, esse é o comentário geral, você tem isso, como estava comentando comigo ontem, a gente acaba trabalhando mais do que antes, porque você passa o seu horário, se você não for uma pessoa que sabe se organizar, você passa a trabalhar de 7 da manhã até meia-noite, se bobear, você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo para você, para mim, como profissional. Eu faço hoje muito mais reuniões, porque eu consigo marcar uma reunião de meia hora, que é desligar aqui, abrir um canal com a outra e fazer outra reunião. Se eu não me policiar, eu vou fazer reuniões o dia inteiro. Eu chego em casa, a gente faz reunião pelo celular, né? Então, eu não preciso nem estar com equipamento no carro, paro o carro e faço uma reunião de conferência. Então, o profissional ele vai ter que estar preparado, porque ele tem que saber essa mudança, porque mal ou bem na empresa, como você tem essa rigidez de horário, de entrada e saída, você acaba botando um parâmetro, né? O horário de trabalho é de 8h30 às 6 horas da tarde.
em casa, então é um desafio profissional. Eu vejo que tem oportunidades e tem ameaças, né? Todas as profissões têm oportunidades e ameaças. Agora, como é que isso está desenhado, Lobão? Eu acho que hoje ainda é uma grande incógnita de nós sabermos esse novo normal, né? Essa segunda onda, vai ter uma segunda onda? Aí as pessoas já começam a falar assim, eu só saio de casa, eu tenho escutado alguns relatos que as pessoas comentando, só saio de casa quando sair uma vacina. Mas nesse novo normal, Lobão, talvez que tenha, talvez nós tenhamos um novo normal a cada ano, ou a cada 2 anos, um novo vírus, sem vacina. Então, nós vamos descobrir a vacina para esse, por exemplo, já descobriram a vacina do H1N1, que era uma grande ameaça, agora nós temos o Covid-19. Então, talvez esse novo normal seja esse isolamento, as pessoas aprendendo a trabalhar em casa, as pessoas produzindo em casa. Então, eu acho que o grande desafio para o futuro, independente do que vai acontecer, é as empresas e as pessoas estarem preparados, porque nada, de uma hora para outra, tudo muda. Então, você tem que ser um profissional e uma empresa maleável, adaptável para as ameaças e oportunidades que estão surgindo. Essa era a próxima pergunta é a próxima pergunta que eu vou te fazer, é o seguinte, é essa, mais ou menos isso. Que habilidades você acha que as pessoas, os profissionais vão precisar ter daqui para frente? O que eles vão precisar se desenvolver? O que eles vão precisar receber de treinamento para daqui para diante encarar a vida de forma como essa que nós estamos encarando agora? Como você mesmo falou, isso pode acontecer a qualquer momento. Daqui a 2 anos, 3 anos, acontecer um outro problema desse. E que habilidades você acha? Como é que as pessoas, os profissionais, devem se preparar para isso? Se é que existe uma ideia de como eles devam se preparar para isso? Eu vou resumir tudo numa palavra, Lobão: flexibilidade. Nós temos que ser adaptabilidade. Esse novo profissional e essa nova empresa tem que entender que de uma hora tudo muda. Porque antigamente a gente olhava, eu sou economista de formação, isso é um grande desafio para os economistas, porque a economia é baseada em analisar fatos passados, né? Ele projeta e, por isso, ele consegue fazer a perspectiva do que pode acontecer no futuro. Tudo mudou. Nós nunca tivemos uma pandemia que tivesse paralisar o mundo praticamente todo. Então, de uma hora para outra, você não pode viajar. O Brasil hoje, o cidadão brasileiro, por nós estarmos um dos países que estão no epicentro da pandemia, os países não aceitam cidadãos brasileiros viajando. Então, se o seu negócio dependia de viajar para o exterior, você não pode viajar. Se você tinha um negócio de turismo, que era uma das vocações do nosso país, né, o Rio de Janeiro, de uma hora para outra você não tem mais ninguém viajando. Você tinha o brasileiro, né, uma das coisas fortes, essa juntar gente, juntar pessoas, esse calor humano que nós temos, de uma hora para outra, não é bom. E isso, claro, Lobão, quando isso vem só é um período curto, por isso que eu te falo, vem um período curto, acontece, impacta as pessoas e vai embora. Eu vou dizer para você que impacta, mas volta ao normal. Agora, se tiver uma segunda onda e daqui a pouco aparece um outro vírus, aí essas coisas vão vir para ficar. Então, vai ter que se reformular. E esse profissional, se está muito engessado, se só sabe fazer uma coisa de uma maneira. Se o negócio dele for impactado, de uma hora para outra, acabou o negócio dele, acabou a profissão dele. Então, ele tem que ter flexibilidade para poder ter a criatividade de pensar, de executar de outra maneira e entender qual é o principal ativo dele. Às vezes, o principal ativo dele não é ser, vou dar um exemplo para você, o cara do contas a pagar, um analista de contas a pagar, que só sabe fazer contas a pagar. E o ativo dele é ser um profissional disposto ao desafio. Então, ele tem que estar se reinventando toda hora, analisando, pegando as oportunidades, não ter medo do desafio, porque toda crise ela gera uma oportunidade.
E quem é que pega essa oportunidade? Quem consegue se adaptar rápido à mudança, quem consegue enxergar nessa crise uma oportunidade de crescer, de sair na frente. Você sabe, a gente tem visto vários exemplos, várias empresas pegaram essa crise e estão se transformando e virando um grande negócio, né? Falando hoje aqui, Lobão, a Zoom é um desses sistemas. O cara tinha lançado um produto que patinava, era usado por uma pessoa ou outra, de repente virou uma ferramenta maravilhosa e ninguém mais sabe viver sem uma plataforma Verdade. né? Verdade. Então, a nossa empresa, e Lobão, como você presta serviço para a gente, você é um parceiro do nosso grupo, né? Você sabe que a Chinesinho é uma empresa que tem 500 produtos, quase 500 SKUs, e a característica da Chinesinho é essa adaptabilidade, né? A gente está sempre lançando produto, porque nós entendemos que o ontem não é o sucesso de amanhã. O ontem, foi muito bom, não garante o hoje, muito menos amanhã. Então, toda hora nós estamos lançando produto, toda hora nós estamos reinventando, toda hora nós estamos pensando formas de poder atender, toda hora entendendo nosso principal, a nossa empresa, a origem dela é temperos, é condimentos, e se eu tivesse ficado preso só nisso, a empresa podia estar passando dificuldade. Então, a gente está sempre lançando produtos, sempre se desafiando, a gente vem com alguns produtos, você sabe, tem assim, de vez em quando temos produtos da área comercial, vamos lançar o produto tal. A gente fala assim, vamos, não podemos ter medo de errar, o erro é permitido, na nossa empresa, o erro é permitido, o erro é cultivado como chance de evoluir. Olha só, quem não erra, você profissional, você empresário. Se você não erra e sua empresa não erra, eu quero dizer para você assim, você está estagnado. Esse profissional e essa empresa do futuro não vão sobreviver, porque só erra quem tenta, só erra quem arrisca. Claro, tem ferramentas para você minimizar os erros, para que esses erros não comprometam nem a sua empresa, nem a sua profissão. Mas, olha só, se você não erra, fique preocupado. É o momento que você... Os erros são os feedbacks, né, Sérgio? Que te informam o que você tem que fazer certo. Exatamente. E claro que os erros são marcantes, os erros são... Eu falo que os erros deixam marcas na gente, né? Toda vez que a gente erra, isso nos marca. Mas, às vezes, você erra uma vez, mas você acerta 10, acerta 20, acerta 30 vezes. E os acertos a gente tenta, não é mais que a nossa obrigação, isso vem da nossa formação, quando a gente chegava com nota boa com nossos pais, a gente tirava com 10, muito parabéns. Quando tirava com nota ruim, a gente levava carão, mas a gente reclamava, mas o 10 você não quase me elogiou, o 10 é sua obrigação. Então, os acertos acabam sendo como uma obrigação, e os erros ficam marcados. Mas os erros é que trazem os ensinamentos. Os erros é que nos fazem refletir o que nós erramos, o que nos levou ao erro, aonde nós erramos no planejamento, onde nós erramos na evolução, no processo que fez com que a gente errasse. Então, o que eu posso dizer é que na nossa empresa a gente não tem medo de errar. Você participou de uma reunião nossa com a diretoria e eu chamei meus diretores e falei assim, eu quero dizer para vocês, está autorizado o erro é bem aceito, o erro é um aprendizado. Verdade. Experiência, mais de 60 pessoas em Valença, e a gente estimulou. Eu quero que se arrisquem. Porque o erro vem de se arriscar, vem de se lançar, vem de tentar. Esse é o erro. Então, vamos lançar. Você que é profissional, está escutando esse nosso bate-papo, você que é empresário, se você não está errando, fique preocupado. Sua empresa está... Você como profissional está correndo um sério risco. Sérgio, olha só, para a gente terminar... Para você errar pouco, né? Para a gente terminar, eu queria que você me dissesse o seguinte, me definisse algo que eu sempre pergunto para os líderes e para chefes, para gerentes, que tem diferença, né, de líder, chefe, gerente. Existem várias definições para líder, né? Qual é a sua? Ser um bom líder? O que é um líder para você? Porque quando eu falo de líder, eu já entendo que o líder tem que ser bom.
Se ele é líder, ele tem que ser bom. Líder do mal, eu não conto. Eu acho que o líder, ele é um inspirador, Lobão. Você precisa inspirar as pessoas. Só lidera quem inspira, né? A pessoa tem que olhar para você e se sentir inspirado em seguir você, inspirado em entender que esse caminho é bom. Eu falo que o líder é um grande inspirador. E quando o teu grupo, ou de funcionários, ou de membros de uma equipe, não te enxergam como uma pessoa que inspira, você não é um líder. Você pode ser um chefe, você pode ser um ditador, você pode ser o que você quiser, mas liderança vem de inspiração. Então, para mim, liderança é inspirar. Sérgio, obrigado, muito obrigado. Eu ia fazer uma entrevista curta, rápida contigo, mas nunca é curta e rápida. Porque você faz o que você mais gosta, que é falar, explicar, mostrar como é. Isso é maravilhoso para quem está ouvindo e para quem está tentando absorver alguma coisa. Então, eu te agradeço muito você ter dispensado o tempo seu, que é precioso, tanto como diretor-presidente da Vitalis Chinesinho, como vice-presidente da Firjan. Falou? Bom, prazer sempre estar com você. Você sabe que eu adoro. Você é um amigo, você é um profissional que eu admiro e respeito. Obrigado. Ajudou muito o nosso grupo com vários trabalhos que você fez e faz para nós. Então, toda vez que você quiser bater um papo, eu estou à sua disposição. Até que agora ficou mais fácil. Então, eu estou à sua disposição. Você, da sua empresa, é um parceiro que a gente fica feliz de ver esse crescimento da sua empresa. Então, conta com a gente. O que precisar de mim, eu estou à disposição. Sérgio, muito obrigado. Um abraço para você, tá?